sentido de aquilo que estiver na oportunidade de realizar alguma coisa de bem, ele faz. A recompensa dele, aqui no sentido espiritual, que é a promessa da vida, que é a promessa do amor, que é a promessa do Espírito Santo, que é a promessa de todas as bênçãos que Deus proporciona para as pessoas, no sentido neste terreno, e no plano espiritual, depois desse plano terreno, da colheita, da vida eterna, é que todos, desde o primeiro ao último, todos estão colocados desde o mesmo padrão. Porque nós, no sentido de bênção espiritual, a receber a unção do Espírito Santo, eu vou receber mais porque eu fiz mais voto. Eu vou receber mais porque eu estou mais tempo dentro de uma congregação. Eu vou receber mais porque eu sou fiel nas minhas ofertas e nos meus dízimos. Então todo esse entendimento do ser humano é levado para essa ótica, no sentido material, não espiritual. Mas na parte espiritual, que queiram receber, porque com Deus não se faz negócio, e aqui o Senhor da Vinha, ele propôs alguma coisa para as famílias, para as pessoas, no sentido de receber uma recompensa igual, sendo ele o primeiro e sendo ele o último. Sendo ele o aceitar, ao ouvir a voz do bom pastor, ele aceitou esse bom mestre, ele aceitou a boa nova notícia que chegou nele, e transformando ele numa nova criatura, ele aceitou aquilo imediatamente, desde o momento que ele teve o encontro com o Senhor da Vinha. E aquele lá no último momento que estava ocioso, que parece que estava perdido, não tinha lugar para ir, ninguém me chamou para ir fazer parte de um grupo, eu não escutei a tua voz a primeira vez que eu te vejo, mas eu vou com esse propósito de trabalhar na vinha, nem que seja somente o último momento, o suspiro de fôlego que eu tenha aqui nessa existência terrena, mas justificado eu serei depois pela boca que tu me falou, Senhor da Vinha, tu é o meu Senhor, eu vou fazer, eu vou ir. E chegando lá, depois que todos terminou o trabalho, o primeiro e o último, encerrou-se. Aí chama-se o mordomo, que é o que está ao lado do Senhor. Aí nós temos o Deus Pai e Deus Filho. Chama eles, que eu quero acertar com todos eles. E todos eles na medida da proporção que Deus proporciona para cada um, segundo Deus, não o homem, ele deu tanto para um como para outro. O amor, o acolhimento. Vinde benditos do meu Pai, o que é dado para vocês é o reino eterno. Ninguém pode murmurar agora nesse plano, ninguém pode se queixar, se dizer que está sendo injustiçado, que deveria receber uma coroa maior de glória, que eu quero sentar à direita de Jesus, que nem a mãe ali de João e Tiago pediram para sentar-se. Pediu, no teu reino eu quero que os meus filhos se assentem perto de ti. A mulher, não cabe a eles escolher, isso cabe ao Senhor da Vinha, quem vai sentar perto. Então todos queriam estar voluntariamente ou não chamados para fazer alguma coisa, como hoje, talvez no propósito material, humano que somos, quando observamos a nossa natureza, que é fraca, no sentido que quando alguém faz o bem para alguém, há um julgamento de que está errado, porque ele fez algo para alguém que não merecia ter recebido o bem. Porque ele achou pela justiça do homem que ele, sendo merecedor do bem, ele não recebeu a proporção do bem que ele achava que deveria receber, porque o outro fez menos, porque o outro chegou depois, porque o outro não foi escolhido no momento que ele foi escolhido. Então, no entendimento humano, nosso comportamento, nos lugares que a gente passa, muitas vezes a gente tem esse entendimento. A questão da justiça do homem e a justiça de Deus, elas são às vezes próximas, às vezes muito distantes. Mas o que faz com que o ser humano não seja bobo, não seja tolo, manipulado, engodado, enredado
envolvido com questões terrenas, no sentido de que seja passado para trás uma oportunidade que ele tenha, num processo dentro de uma empresa, num processo dentro de uma função pública, isso são outras coisas. Mas em relação a Deus, não há esse processo. Não há essa seletiva em dizer que um chega depois, um que começou depois, um que ouviu depois, como nós falamos e que está narrado, de que aquele que teve o primeiro encontro com Cristo, lá os pecadores eram e continuando sendo pecadores, mas depois regenerados pelo sangue de Cristo, os pescadores que foram chamados para ir junto com Cristo no caminho, os discípulos, e tendo um deles depois entregado a Jesus, se enforcado, tirado a sua própria vida, no sentido que o demônio tomou conta dele pelo fato dele ter entregado o Mestre, Jesus, o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa alma, aquele que falava de amor, que falava de virtude, que fala ainda hoje em nossos corações, que ecoa dentro da nossa alma, isso foi tudo. Todos aqueles estiveram perto de Jesus. No entanto, aquele que estava sendo crucificado do lado, ele estava longe de Jesus. Perto fisicamente, longe fisicamente e longe espiritualmente. Agora, perto fisicamente, próximo espiritualmente, ele pede a misericórdia para que também tenha a entrada no reino dos céus. Então, tanto este como aqueles que estavam no início com Jesus, todos aqueles com o mesmo amor, com o mesmo vínculo da paz, na perfeição em Cristo, receberão e receberam a herança da vida eterna. E ninguém pôde dizer: "Pai, eu queria ter chegado primeiro, e porque eu cheguei primeiro, eu deveria estar sentado lá numa cadeira de ouro, caminhando e olhando os muros de jaspe, as pedras de ouro." Isso não existe na parte do céu. Porque quem chegou primeiro, ou quem chegou depois, não importa que quem ouviu a voz do Senhor da vinha e fez um propósito de fazer alguma coisa que estava ao seu alcance nessa vinha, nessa terra, nesse plano, de cooperar, de abraçar, de ser sincero, agora tendo essa mente voltada para o Senhor, ouvindo a voz do mordomo que chama, que agora vai receber a tua parte, essa é a tua parte, essa é a tua parte, e todas as partes são iguais, não há diferença nenhuma em relação a isso, porque o amor do Pai para com seus filhos é da mesma proporção. É isso que Jesus está falando na parábola. E quando alguém recebe alguma coisa de bem daquele que tem para dar, não fique murmurando, porque alguém recebeu alguma coisa que tu achava que ele não merecia receber. Mas quem está dando é o justo. Quem está proporcionando a bênção para o irmão, para o amigo, para quem quer que seja, é o justo. E o injusto é o homem que olha julgando e julga errado. Então Jesus está explicando isso. Acaso para ti, aos teus olhos, teu pensamento, teu coração iracundo, ainda não tem esse coração tirado, petrificado, colocado no coração de amor, para que tu veja com os olhos da alma, assim como eu estou mostrando para vocês, que o fazer o bem para os teus olhos é ruim o fazer o bem? É ruim eu ajudar, é ruim eu acolher, é ruim eu dar 50 para ti que eu tinha tratado, eu tratei, não estou te dando menos, tu acordou comigo e tu achou bom, ficou satisfeito. Agora no momento que o outro recebe o mesmo tanto que tu fica indignado. Então essa percepção do ser humano é do homem. Mas quando recebe a parte do amor, já está na graça, já tem o Espírito Santo dentro dele, ele começa a ver as outras coisas de uma outra maneira. Ele fica feliz, por isso que Paulo fala: feliz estou com aqueles que estão alegres. Também estou feliz. Aqueles que choram, eu também choro junto, porque eu sinto aquilo que Jesus sentia quando olhava para as pessoas no caminho. Ele sentia quando as pessoas tinham suas fraquezas, suas enfermidades, as suas dores, ele sentia. É a compaixão, é amor. A compaixão é o amor de estar junto, sentindo as dores da outra pessoa.
E ao mesmo tempo, quando estar alegre, também regozijar-se na alegria.